Gato Eventos apresenta Mineiros, nossa gente, nossa história. Aqui você vai ver partes da história de mineiros em diferentes épocas, contadas por seus próprios personagens. Mineiros, nossa gente, nossa história. Mineiros, nossa gente, nossa história é um grande projeto cultural para manter viva as tradições desta cidade e da sua gente. Resgata o passado e mostra o presente utilizando personagens contando as fases mais marcantes das suas vidas, tanto na zona rural quanto na cidade. Não é só um programa de entrevistas, na verdade é uma conversa gostosa, um bate-papo descontraído. O idealizador desse projeto é o comunicador e multimídia Oscar Rodrigues, que faz uma pesquisa profunda para saber o que vai ser levado ao ar e ele mesmo apresenta. Aproveite a chance de fazer uma grande viagem na história e na cultura de Mineiros. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo. O importante é que você está acompanhando o terceiro e último capítulo do Mineiros, Nossa Gente, Nossa História, com o nosso primeiro entrevistado, Erasmo Rodrigues de Souza, o seu Nico, como era assim carinhosamente chamado. Aqui ao fundo nós vemos a casa onde seu Nico morava, onde funciona hoje a Secretaria de Educação. E aqui mais à frente, bem na esquina, onde funcionou a Casa Souza, uma casa eclética que vendia praticamente de tudo e que era muito bem dirigida pelo ex-prefeito Erasmo Rodrigues de Souza. Nossos agradecimentos a Ponto Forte Agrícola, sempre presente conosco nas nossas realizações. Obrigado a Office Computadores, Livraria, Papelaria e Assistência Técnica. Agradecimentos também à Alquimia Farmácia de Manipulação, sempre conosco também nas nossas realizações. E muito obrigado a você que acompanhou esses 3 capítulos do Mineiros, Nossa Gente, Nossa História, com o nosso primeiro entrevistado, Erasmo Rodrigues de Souza. Em breve, você conhecerá um pouco mais da nossa história com novos personagens. Até lá, um abraço. E logo virou e deu aquela chacoalhada que eu ganhei com aquela, na época tinha 5.000 e tantos eleitores, eu ganhei com 1.555 votos de frente dos 3 doutores, e eu sendo aí uma pessoa que sou formado no 4º ano primário, porque eu falo formado no 4º ano primário, e naquela época quem fazia o 4º ano primário naquela escola era uma formatura, tanto que a gente tinha que até arrumar a madrinha para receber o canudo. E a administração, Erasmo Rodrigues de Souza, como é que o senhor recebeu a prefeitura, chegou ali, foi difícil assimilar a administração da prefeitura, mesmo já tendo a experiência administrativa, mas empresarial, como é que foi, senhor Erasmo? Não, foi muito difícil mesmo, é só que quando você falou quando você recebia, eu recebi a prefeitura nas condições boas. Máquina é difícil, você falar que não recebeu máquina sapateada, não tem como. Isso aí, o prefeito falar, isso é bobagem. Eu recebi a prefeitura na mão de uma pessoa que muito me admira, que é o Raul Brandão de Castro, é meu amigo. Então, nessa parte aí, mas foi muito difícil, Oscar, a gente administrar uma empresa, administrar uma prefeitura, a gente que não tinha conhecimento, é muito difícil. Tem que reconciliar muitas coisas, tem que engolir sapo de todo o tamanho, para poder ter jogo de cintura, porque senão estoura. Tem certas coisas, certas exigências, e se você não ceder, você acaba ficando pior. Então no começo foi muito pior. A gente sabia comentar, na prefeitura tinha 3 prefeitos, aquela confusão toda. Mas Deus dá muito. Eu sempre pegava com Deus para me dar força, para me iluminar, e Ele me iluminou mesmo, e graças a Deus eu não tenho que queixar da prefeitura, porque parece que tem uma coisa que a gente tem que passar por aquilo. Eles falavam que, mas moça, você vai ser candidato, sua mãe pediu para você não ser candidato. Eu falei, não, eu vou te falar para você, minha mãe já partiu, se eu soubesse certeza que ela me pediu para não ser candidato, não tinha quem fazia eu entrar. Mas eu estou com a consciência tranquila que eu não acho que ela me pediu para não ser candidato, não. Mas então, a gente
A gente tem vaidade, os caras. Todo mundo fala assim, até hoje as pessoas falam assim, você vai ser candidato. Eu não vou ser candidato nunca, mas faz cair um pedaço do céu que ser candidato a prefeito, mas não sai. Nem a vice conforme estão É a mesma comparação, porque se eu não for no arreio, na garupa, muito pior. Então eu não saio candidato mesmo. Mas a gente tem as horas, poucas, de felicidade. Mas tem muitas horas que você passa por lado difícil. Mas graças a Deus a gente conseguiu realizar umas certas obras de vulto, que muitas vezes a pessoa não sabe. Mas Mineiros, quando eu entrei na prefeitura, nós tínhamos crise de água, nós tínhamos crise de energia elétrica, nós tínhamos crise de estrada. Uma vez o Zé Leodi chegou a falar, eu hoje, coitado, eu fiquei meio sem graça comigo, que hoje ele está sendo no lugar do meu sobrinho, que casou com a minha sobrinha. Ele chegou para lá, ia pôr fogo, que tinha uma ponte ali na invernada ali, perto do Rio Verde ali em cima, era um pinguelão. Ele chegou a falar que pôr fogo naquele lá. Agora, recurso, você não tinha como fazer tudo de uma vez. Mas então, conseguimos rebaixar, trazer energia, rebaixar da usina de Furnas. É lógico que não foi recurso do cofre municipal, mas foi uma briga, uma luta com o governador Henrique Santillo para conseguir rebaixamento dessa energia. E graças a Deus conseguimos. Não vou dizer que foi só o prefeito, mas os companheiros me ajudou, é lógico. Aí não vai, tem que... Essa GO 341, desde o dia que eu lancei candidato, eu briguei toda a vida nessa rodovia aí, e graças a Deus deixei a rodovia asfaltada. É lógico também que não tem recurso da prefeitura, mas foi uma briga, uma luta para me conseguir esse asfalto aí. E o serviço de água? A água, por exemplo, eu cheguei a pensar que um dia o Jurandir Freitas me pediu que não entregasse essa água para o Saneago, não. Mas cheguei a pensar nos dias que não tinha como não entregar esse serviço para o Saneago, porque não tinha recurso. Mas Deus dá tanta força, tanta coragem, que eu reuni uns companheiros lá no centro, era o Centro de Treinamento Santo Agostinho, hoje é Centro Pastoral Santo Agostinho, e consegui levar lá umas 200 pessoas. Explanei mais ou menos o motivo, porque só a tubulação para trazer essa água dos coqueiros para Mineiros, o dinheiro muda muito. Naquela época era 3 bi e 300 e tantos milhões. Quer dizer, precisava de 3 orçamentos da prefeitura para pagar essa tubulação. Muita gente acha que não é verdade. É isso aí. E graças a Deus, hoje eu posso falar, porque antes eu nem não podia falar. Consegui lá uns companheiros, vários companheiros, que emprestou dinheiro sem juro. O Mário Borges, que era o gerente do Banco do Brasil, Deus dá o reino do céu para ele, eu devo a obrigação. Tão grande aquele homem que só Deus paga. Mas aí, ele falou para mim, falou, eu sozinho, esse resto que falta aí, eu levanto esse dinheiro para você. Falei, Mário, vai lá no banco amanhã. E eu fui no banco, parece que eu e o Roldão. Chegou lá, você vê como é que é as coisas. Hoje não tinha condições de fazer isso. O Mário fez financiamento para 3 fazendeiras aqui, que a gente fica devendo obrigação. Tanta gente. O cara fez financiamento de lavoura sem plantar. Que eu não podia falar isso antes, agora eu posso falar. Quer dizer, levantamos esse dinheiro, que era um dinheiro muito grande e perigoso. E para pagar essa dívida, a prefeitura tinha que pagar. Um dia o doutor Figueira falou para mim, Anico, mas é só a tubulação? Falei, doutor Figueira, lógico que não é. Mas o que pesa mais é a tubulação, mas não é só a tubulação, é lógico que não é só os canos, não. Tem muita coisa para ver nisso aí. Mas graças a Deus, veio o Sarney, José Sarney, presidente da República, veio aquele plano cruzado e o juro ficou quase a 0. E graças a Deus eu comprei a tubulação
cumprimos os nossos compromissos corretamente. Conseguimos trazer a água para Mineiros, que muitas pessoas hoje não sabem o que estão ganhando. Porque às vezes eles reclamam que a água está pagando água cara aí. Nossa água aqui é uma água boa, uma água de qualidade e muito barata. E ainda tem outra coisa, tem muita relevância. Às vezes a pessoa não paga, vai atrasando e só corta. Nem não sei se tem cortado a água, mas quando corta é que já está com muitos meses que a pessoa não paga. Mas foi uma luta muito grande, foi uma ajuda muito grande da comunidade e Deus estava com a sua mão e eu sempre pedi para me ajudar. Na administração do senhor, o senhor diria que teve mais momentos de felicidades ou mais momentos também que o afligiu em alguns instantes? Não, modestamente a gente tem que falar e ter mais momentos de felicidade, não é possível. Porque aquilo que contraria, aquilo que não é momento de felicidade, às vezes 10% já serve para machucar e machucar muito. Eu saí às vezes da prefeitura, podia sair com os companheiros, tudo assim, de braços dados, alegre, feliz. E, no entanto, não deixou de sair alguns arranhões aí, que até hoje tem pessoas boas aí, que às vezes a gente ficou assim meio contrariado. Correto. E outro aspecto também, senhor Erasmo, o senhor foi vereador por 2 vezes. E parece-me que naquela época não existia assim um grande salário. Era mais por ideal, mais por vontade de servir a cidade? Não existia grande salário, não existia salário nenhum. O vereador dava sua colaboração. E essa última gestão minha, que eu fui vereador, Oscar, todo mundo me conhece, sabe? Meu conhecimento é pequeno. Eu fiz meu 4º ano e larguei os livros para lá e fui trabalhar, e li pouco. Nós éramos 4 vereadores do PMDB, do PSD, contra 3 da UDN. Os 3 da UDN eram Dr. Zé Alves de Assis, que era o Breguet, Dr. Luiz Antônio Luciano e Dr. Evaristo Vilela. São 4 pessoas formadas, pessoas que têm grande conhecimento. E nós éramos 4 vereadores analfabetos, pode falar. Era Rodrigues de Souza, finado José Sadi José de Moraes, o finado Isá e o finado José de Oliveira Martins, que é o Zé Cafaiate. Mas que eu enfrentei esses 2 anos do meu mandato, o último mandato, na secretaria, hoje um secretário da Câmara, ele não faz quase nada, ele está tudo lá, tem secretário particular, e a gente naquela época não, era eu que tinha que se enfrentar as atas, aquelas coisas, e o Sadi como presidente, não tinha como substituir, os outros tinha menos conhecimento do que era nós dois. Mas foi uma luta muito difícil, eu lembro bem, quando o Totti quis aprovar um novo Código Tributário, que foi uma guerra, e foi uma guerra até porque é política, eles não queriam, política naquele tempo, cidade pequena, é muito radical o adversário com o outro, porque não tinha nada assim de extraordinário, não aumentava muito imposto não, mas eles não queriam aceitar esse novo Código Tributário. E vai para a comissão para estudar, vai para outra comissão para estudar. No dia da ordem do dia para entrar em votação, o finado doutor Zé de Assis pediu o projeto para fazer mais um estudo. E o finado Sadi estava cedendo. Eu levantei e pedi uma questão de ordem. Falei, não, o projeto estava para a ordem do dia, tem que ser votado naquele dia. O que os 3 vereadores fez? Levantou e foi embora. Nós tínhamos 4, quer dizer, nós não tinha número suficiente para votar aquele projeto. Mas, o que aconteceu? Nós votamos o projeto, sancionou a lei, eles impetaram mandato de segurança, eles tinham direito, mas na época nós tínhamos um juiz muito bom aqui, que é o Dr. Ross, ele é imparcial, juiz, porque ele era bom mesmo. Deu a manda de causa para nós, o código aprovado e resolvido o problema do Código Tributário. Quantos vereadores mineiros tinha naquela época? O senhor lembra também o número de habitantes? O vereador era 7 vereadores nessa época, né?
E o habitante mineiro podia ter seus 25 mil habitantes. Ok, senhor Erasmo, nós sabemos também que é evidente que o senhor tem como Deus o maior de todos, né? É o superior a todos que estão aqui na Terra. Mas aqui na Terra, qual uma pessoa que o senhor considera assim um grande líder, um ídolo para o senhor em todo o aspecto, o político, o futebolístico, enfim, o profissional? Aí a barra pesou, né? Não, aí tem vários líderes, várias gente. Nível nacional. Em nível nacional? Sim. No passado, eu tenho nosso saudoso presidente da República, Juscelino Kubitschek. Isso não tem... é inesquecível. E passado também, é meu adversário político, mas aqui em Mineiros, foi um grande líder, fez muito para Mineiros. Mineiros perdeu muito com sua morte, que é o finado Zé Alves de Assis. Ele foi um grande político. Eu considero o Zé Alves de Assis como o Íris no auge dele, como o Pelé, que foi um grande esportista, o maior jogador do mundo, eu considero. Eles falam Maradona. Maradona está muito longe para chegar perto do Pelé, no meu pensamento, na minha opinião. Eu acho que o Zé de Assis foi um grande político aqui em Mineiros, fez muito para Mineiros. E se não fosse um político de nome igual o Zé de Assis, enfrentar esse centro-oeste aí, ser muito grande, ser líder mesmo, para poder conseguir, o Zé de Assis conseguia levar pessoas para dormir na minha casa, dormir na casa do Oscar, quer dizer, trazer naquela época, a cidade pequena, trazer o presidente da República naquela época, quer dizer, o Zé teve muita força. Essa estrada aqui da BR-364, que não passava em Mineiros, que não é fácil mudar um trajeto de uma rodovia federal. Senhor Erasmo, hoje Mineiros desenvolveu muito, mas tudo isso devemos também aos nossos antepassados. Se para continuar essa história de uma cidade bonita, de uma cidade de pessoas íntegras, de pessoas que querem fazer o bem, qual o recado que o senhor daria para a juventude hoje? Dar prosseguimento a tudo isso que o senhor falou, inclusive lembrando dessas memórias de grandes líderes que nós tivemos e ainda temos. Não, porque a nossa juventude procura estudar, ter conhecimento. Esse aí, sem conhecimento, é difícil. Eles procuram estudar, Hoje a juventude está meio desenfreada, me desculpa a juventude. Hoje a liberdade está muito grande, os pais soltaram mesmo de uma vez. Mas vamos pedir aos nossos jovens que eles procurem estudar, procurem ver os exemplos antigos, que muitas vezes os antigos não foi tão inteligente como eles, mas deixou aí coisa para mostrar para eles que a vida também tem que fazer coisas corretas. Não é só fazer coisa que não é bem-vindo para nosso povo. Então eu peço a eles que eles procurem estudar, procurem levar uma vida digna, que ele procura mudar. Ele não pode continuar essa vida de meninão, ele tem que ser agora uma pessoa, pensar nas coisas corretas, nas coisas certas, agir de uma maneira correta. Erasmo, finalizando simbolicamente, se o senhor estivesse agora frente a frente, eu repito, simbolicamente, com Deus, nesse instante, o que o senhor faria um pedido a Ele? Qual o pedido que o senhor faria a Deus nesse momento? Eu pedi ao meu Pai do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me dá força, me dá coragem, me dá disposição, me dá saúde, para mim saber conduzir a minha cruz até o Monte Calvário, com paciência, com alegria e com amor. Que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, Ele que me deu a inteligência, a coragem, a saúde de me trabalhar. Senhor Erasmo, a cidade de Mineiros, a história de Mineiros agradece pelo senhor estar enriquecendo ainda mais essa história do nosso município. E também cada cidadão aqui representado nessa oportunidade o agradece por tudo que o senhor
pôde proporcionar também para a cidade de Mineiros. Muito bem orientado por Deus, nós agradecemos de coração. Muito obrigado, Oscar. Deus te pague, viu? Amém.